encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia oferece atendimento especializado com exames como eletrocardiograma e teste ergométrico. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418. Agende pelo telefone 22 2737 3600 ou pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imiv oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. Imiv, porque proteger é cuidar. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV e também pelo aplicativo Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, você ouve agora ao vivo aqui o Folha no Ar, como também toda a nossa programação na melhor hora do dia. Aí você pode curtir, seguir, compartilhar também a gente com o nosso app lá na sua lojinha de app, pode baixar, instalar aí, é de graça e bem levinho para você acompanhar toda a programação da Folha FM. São 7h08 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Segunda-feira, eu ia dizer que é uma semana, né, depois de uma semana de feriados, uma semana brocochô para o trabalho, né, para quem passeou, curtiu, não é nada brocochô, pelo contrário. Mas ainda tem feriado essa semana também. Dia 1º de maio, sexta-feira, é feriado do trabalhador. Dá licença para a gente aproveitar esse aí também, né? Mais um. Mas essa questão desses feriados consecutivos, ela é sempre muito polêmica, sempre muito discutida. Aliás, vamos falar sobre isso aqui esta semana, também aqui no Folha no Ar.
mas no fundo, para alguns setores, e é importante se respeitar e se destacar isso, ela é muito importante também. Essa semana de 2 feriados assim seguidos é ótima, por exemplo, para o setor turístico, né? Aquele que sabe se movimentar, sabe oferecer, né, bons pacotes, boas oportunidades, né, para que as pessoas possam aproveitar e curtir aí esse feriado. No caso do feriado estadual da quinta-feira, né, também voltado aqui para a região, para o estado do Rio de Janeiro. Fora isso, assim, o comércio sofre muito, a indústria sofre muito, todo mundo, né, pena bastante com essa questão. Por quê? O comércio, mesmo tendo permissão para abrir, com os bancos fechados, com todas as instituições fechadas aí, públicas, por exemplo, fica mais complicado de dar movimento. E claro, com, né, as redes sociais e com a internet, as pessoas vão optar sempre, ou pelo menos quase sempre, pela comunidade de comprar em casa. Mas vamos lá, são 7h10. A gente começa este Folha no Ar com a previsão do tempo. Eu sou o Cláudio Nogueira e já agradeço aí a sua companhia, a sua presença aqui com a gente na Folha FM. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos, nesta segunda-feira, minha vixe, 35 graus. Eu não tinha visto essa nova previsão aqui, mas ontem esquentou e hoje não vai estar brincadeira. 35 graus hoje em Campos, de máxima 22 de mínima. Agora aqui no centro, com tempo ensolarado, faz 22 graus. E vai ser assim durante toda a semana, tá? Não tem chuva, não tem conversa fiada, não. É semana de calorão no outono brasileiro, sem previsão de chuva. E no programa de hoje, são 7h11, nós temos o prazer de receber o psicólogo Thales Machado. O Thales é psicólogo, vem para conversar com a gente, mas ele tem uma especialização que me chamou muito a atenção, e a gente debate tanto aqui, fala tanto em inclusão, fala tanto em, né, acolhimento das pessoas atípicas, pessoas especiais, enfim, os termos vão mudando justamente para isso, para a gente se sentir mais sensibilizado, mais respeitador, sobretudo, né? E ele tem uma especialidade muito legal, que é o atendimento à pessoa surda. Olha que interessante, um psicólogo que manja de Libras. Vai ter que se comunicar em Libras hoje aqui com a gente. Eu estava falando com ele até no começo aqui, de que a questão de Libras talvez deveria ser pensada aí até uma inclusão disso na grade curricular de base, né, de todos nós. Acho que é uma forma muito bacana de inclusão, né, para a gente poder aprender a se comunicar e, né, poder estar conversando normalmente com as pessoas que são surdas. Olha que coisa interessante. E ele se especializou nisso e tem um atendimento psicológico para as pessoas surdas. E a gente vai embrenhar nesse assunto, que é justamente um dos motivos, é isso, mostrar a habilidade que ele tem, mas sobretudo de falar sobre esses pacientes também e as consequências que a surdez traz, sendo parcial ou total, para as pessoas. O que afeta no psicológico, né? O que mexe com as dificuldades, naturalmente, de cada um. Então, a gente vai conversar muito sobre isso. Vamos falar sobre essa psicoterapia em Libras, que traz técnicas, adaptação ou uma nova abordagem. Como é que é visto por ele e pela ciência? E também vamos falar hoje sobre o papel da terapia diante do aumento expressivo, né? Eu usei esse termo aqui na chamada, mas é um aumento expressivo de casos de TEA, TOD e TDAH.
isso é muito discutido, isso é muito falado, mas na realidade, o que isso de fato afeta não só aquela família, como os amigos e os familiares mais distantes também? Como é que é isso? Né? Como é que é o comportamento da gente diante de uma visita de uma pessoa com TEA, por exemplo? Né? Então, com um nível mais, né? TEA com um nível mais elevado, é o autismo, né? Transtorno do espectro autista. Então a gente vai falar muito sobre isso, Thales, e o atendimento que é feito também de suporte aos cuidadores, a quem cuida, que é também uma outra coisa muito importante da gente falar. O cuidador tem um papel fundamental. Se ele estiver bem, o paciente, né, ou a pessoa com a tipicidade vai bem. Se o cuidador estiver mal, vai todo mundo mal. Thales, um instante só e a gente abre essa pauta aqui, né, mas já agradecendo pela sua presença. São 7h15, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E a clínica Vacina Plínio Bacelar tem aí a vacina contra a gripe, a Influelda 2026. Aproveite, vai lá, tome a sua vacina, mesmo que você tenha medo de vacina. No meu caso, eu tenho medo, né? Depois eu explico por causa de quê. Mas é interessante, eu não deixo de tomar todo ano. Dá uma gripe mais fraca, né? O corpo está mais preparado para enfrentar todas essas cepas, esses vírus que são mutantes, como a gente já sabe bem, né? Principalmente depois da pandemia. E o oferecimento é de RadMed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, vamos lá, destaque de capa aqui hoje. Com decisão de Zanin, Ricardo Couto permanece governador. Ministro do STF determinou que presidente do TJ continuará no cargo mesmo com eleição de Douglas Ruas na Alerj. E aí é que muita gente, né, pira, porque o STF se mete em tudo. Se tem presidente, por que não virar governador? Qual é o motivo real para o STF? É porque está escolhendo a nova forma de eleição, de escolha do governador para a eleição tampão? Aí não dispensaria a eleição tampão, já que tem um presidente da Assembleia? E viva o Estado do Rio, né, e as nossas cortes, né, que têm aí os seus poderes. Mas aqui no Rio é outro patamar, outro nível. Saiu mais uma pesquisa, hein? Está aqui na capa da Folha, a intenção de voto para governador no Rio de Janeiro, com 53%. Eduardo Paes lidera intenções de voto ao governo do estado na pesquisa Paraná, divulgada aqui pelo jornal Folha da Manhã. Tá? Ainda também destaque no ponto final. Obra na Pracinha do Sossego não terminou. A reforma ali na Pracinha do Sossego está se esticando aí, né? Em obras, a Pracinha do Sossego segue fechada, né? Reforma da Praça do Sossego começou em outubro do ano passado e ainda não terminou. Mulher morre em acidente entre moto e caminhão. Foi em Goitacazes, mais acidente aí durante o fim de semana. Neste domingo, mais de 20 mil inscritos fizeram aí a prova para a educação de campus. Movimento muito grande ontem, né, em toda a cidade, hein, principalmente próximo aos pontos onde a prova foi aplicada. Buraco começa a ser tapado após queixas. Avenida 15 de Novembro. Está aqui com o reparo aqui feito pela prefeitura. As equipes realizaram aí a recuperação de uma galeria de via pública. Saúde orienta sobre vacina a gestantes. Ainda na capa da Folha, abre aspas, com garotinho ao governo do estado do Rio não dá
primeiro turno nunca. Fecha aspas. Quem disse essa frase foi o Orlando Portugal, presidente do Fundecam, aqui na última sexta-feira. Royalties, audiência é marcada pelo STF. Vai ter conciliação? Não vai? Próximo dia 6. Jogadora campista na lista do Sul-Americano da seleção brasileira. Yasmin Queiroz, está aqui, ó. Camisa. É camisa 2, Beto? Aqui que ela cruzou os braços, não vi. Camisa 2, eu não posso dizer que é lateral direito, que antigamente podia, hoje não pode mais, né? Hoje, inclusive, vai por ordem de inscrição, enfim. Mas a Yasmin, filha do nosso querido Marcelo Queiroz, tá lá, né? Na lista da seleção brasileira, joga em São Paulo hoje. Ainda no portal Folha 1, e é de Campos, né? Que é bom pra gente. Seleção feminina, acho que é sub-17, sub-16. Aqui, ó, na lista do Sul-Americano. E aí vem ainda no portal folha1.com.br, 7h19, só um instante, ô Thales, pra gente começar essa conversa aqui, quero muito bater um papo contigo hoje, mandar um abraço logo aqui pro seu pai, nosso querido Magela. Qual a patente de Magela? Você também não sabe nada, hein, Beto? Depois você fala aí pra gente, Thales, já é tenente, já é coronel, já é meu querido Magela da nossa briosa Polícia Militar. Provas do concurso público da educação de Campos aplicadas neste domingo, com cerca de 20 mil candidatos. O concurso aí prevê a contratação de pelo menos 1.000 profissionais para a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Pesquisa Paraná da Flávio lidera a disputa contra Lula entre eleitores do Rio de Janeiro, hein? Em um eventual segundo turno, Flávio, 47%. No estado do Rio, Lula 40,5%. 3 homens ficam feridos em ataques a tiros em Guarulhos. As ocorrências foram registradas no Parque Eldorado e Parque São Silvestre. Neste sábado, homem é preso após tentar furtar loja de shopping em Campos. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento e a PM foi acionada neste sábado. Lá em PM, eu postei até um vídeo hoje, era cerca de 5h15, 5h20 da manhã, eu passando ali próximo ao 8º BPM, e eu tenho visto esse movimento, já tem uns 15 dias, talvez, uma semana e meia, por aí, 10 dias, daquelas motos patrulha saindo para circular já na cidade a partir de 5 horas da manhã. E eu confesso que nunca tinha visto nesse horário. 5 horas da manhã, ano passado você viu? Não, esse ano você viu, porque a comandante Renata assumiu lá e botou para trabalhar. Antes dela, eu confesso a você, passo ali todos os dias, nunca vi. A não ser que eles estavam então saindo antes, pode ser também, mas isso dificilmente. E quanto mais cedo, quanto mais PM nas ruas, é melhor. Reconstrução facial forense poderia ajudar a descobrir a face indígena do indígena Goitacá. Historiadora de Campos dos Goitacás questiona a existência de novos sítios arqueológicos. Está aqui no portal folha1.com.br. São 7h22. Essas são as manchetes de hoje, então, né, para você conferir. A todo instante tem atualização. Nosso convidado de hoje é o Thales Machado, psicólogo com especialização em atendimento à pessoa surda. E a gente fez uma pesquisa porque tem no Brasil cerca de 5% da nossa população com alguma dificuldade ou algum problema auditivo. Só para você ter ideia, os números exatos são mais de 10 milhões de brasileiros, e aí está certo, porque são aqueles 213 milhões, né, que a gente falava, então são mais de 10 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência auditiva, ou leve, né, parcial, mediano ou total. Aproximadamente 2,3 milhões de brasileiros, 2 milhões e 300 mil brasileiros
né, têm grande dificuldade de ouvir ou são totalmente surdos. E aí vem, nessa escala de deficiência e de surdez severa, se você fizer para o estado do Rio de Janeiro, porque não há um dado histórico sobre isso, não há um controle dos institutos sobre isso. O que se tem são estimativas a partir do IBGE. Então, a estimativa da população com deficiência no estado do Rio, girando em torno de 5%, se você tem 16 milhões de habitantes, vamos ter aí em torno de 800 mil pessoas com alguma deficiência no estado. Traz para Campos, e aí 150 a 200 mil surdos totalmente no estado do Rio. Trazendo para Campos, 5 vezes 5, 25. Você vai ter aí uma média de 25 mil pessoas numa população de 500 mil habitantes. E isso são, olha só, deixar claro, isso é estimativa, são dados assim, estimados, baseados nas informações que o último censo do IBGE teve, né? E aí, no nacional, a gente está jogando para o estadual e para o local. Ou seja, é muita gente com algum problema auditivo. A tecnologia avançou, graças a Deus, barbaridade. Hoje você tem aparelhos minúsculos, né, que incomodam muito menos, que atrapalham muito menos, que pode até tomar banho, nadar, e coloca ali a audição quase que na perfeição dela, 100%. Isso em pessoas novas, idosas, independente da idade. E aí, a gente sempre se preocupa com isso, né? Hoje tem aqueles aparelhos auditivos, você trabalha com aquilo, você vive com aquilo muito facilmente, muito tal. Mas e o outro ponto? E o psicológico? Como é que fica? Como é que é o psicológico da pessoa surda, da pessoa da família, né? Do companheiro, da companheira, dos filhos, dos pais? Como é que é esse processo todo? Existe uma dificuldade grande já entre as famílias? Enfim, vamos chegar lá. Deixa eu trazer o bom dia do Thales Machado. Obrigado pela sua presença. Gostei muito, né? Primeiro, você é filho de um amigo da gente, que é o Magela, sensacional. Ali um exemplo de profissional da nossa a Polícia Militar, mas sobretudo como ser humano, e da sua especialização em Libras, que foi o que me chamou a atenção para esse atendimento a essas pessoas com essa dificuldade. Thales, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, e bom dia também aos ouvintes. Como o Cláudio já me apresentou umas 2 vezes, né? Meu nome é Thales, Thales Machado, sou psicólogo, sou gestalt terapeuta e também sou intérprete de Libras, né? Inclusive, acho bem interessante a gente trazer esse tema sobre a psicologia e o sujeito surdo, né? Porque esse foi o tema do meu TCC da faculdade também. Inclusive, foi na faculdade que eu comecei a perceber que eu tinha uma formação na área da psicologia, uma na área de Libras, e eu pensei, poxa, por que não juntar as duas coisas, né? Porque os surdos são um público muito negligenciado no Brasil, infelizmente, né? E, inclusive, falando da Gestalt terapia, que é a minha linha, é uma linha que trabalha muito com a percepção, né? A forma como a gente percebe as coisas. E dentro desse parâmetro, eu fiz o meu TCC voltado justamente para isso, né? Sobre o sujeito surdo, que, como é de se esperar, já não tem um dos sentidos, né? Não utiliza de um dos sentidos, que é a audição. E a percepção dele não é a mesma que a nossa, né? Desse sujeito surdo. Um dado interessante que você trouxe, né, da quantidade de surdos no Brasil, é uma coisa interessante porque a gente às vezes não percebe a quantidade de surdos que tem ao nosso redor, né, porque outras deficiências, outras características de um sujeito são visíveis a olho nu. Você está passando pela rua, você vê que aquela pessoa tem as características fisiológicas que tem. Mas o sujeito surdo, para você perceber que ele é surdo, muitas vezes você precisa dialogar com ele, tentar conversar com ele e perceber que, não, peraí, essa pessoa usa Libras e não português, né? E dentro dessa questão que você trouxe, dessa pauta que você trouxe, né, se a
psicoterapia em Libras, uma técnica, uma adaptação, uma nova abordagem? Eu confesso que eu fiquei bastante pensativo sobre como responder essa pergunta, porque é uma pergunta muito, muito complexa, né? E o que acontece? Falando um pouco trazendo um pouco também, né, da minha trajetória, eu comecei a estudar Libras na minha igreja, né? Que eu comecei a perceber... Você é de qual igreja? Sou da Segunda Igreja Batista de Campos, né? E lá na Segunda Igreja eu comecei a perceber que tinham surdos lá na igreja, tinha uma intérprete que interpretava para esses surdos, só que ela ficava o culto inteiro sozinha na época, né? Alguns anos atrás. E eu percebi que, poxa, eu podia estar lá também, né? Eu achei bem interessante. Poxa, ela está falando e não está nem usando a voz, né? Está usando as mãos para se comunicar. Eu achei aquilo muito bonito. E aí eu comecei a me interessar, comecei a estudar Libras, comecei principalmente na minha igreja. De lá fiz alguns cursos por fora e comecei a trabalhar. Hoje trabalho como intérprete de Libras também, né? No IF, inclusive, de Quissamã. E me formei em psicologia e já atendi surdos também no meu consultório, já recebi surdos no meu consultório, né? E eu percebo que é um público que tem muita necessidade, né, de às vezes ter alguém com quem conversar. Já é difícil para o surdo encontrar pessoas que saibam Libras, que possam se comunicar. Quanto mais pessoas com áreas de especialização específicas para atendê-las em algumas necessidades que todo mundo tem, né? O surdo, muitas vezes, ele não encontra pessoas com quem possa se comunicar, com quem possa conversar, porque, infelizmente, como você falou, né, às vezes falta um pouco desse ensino de Libras nossa grade curricular básica, né, no ensino médio, no ensino fundamental, talvez. Então, como a nossa sociedade não é fluente em Libras, né, a gente não tem uma sociedade que conhece a cultura surda, né? Então, aí acaba que o surdo fica meio que sem ter muita facilidade de acesso a alguns serviços. E a psicologia é um desses serviços que o surdo tem muita dificuldade de encontrar, infelizmente, né? E aí, já atendi um sujeito surdo, uma moça, e eu percebo que é realmente uma carência bem grande. E aí, respondendo à questão da pauta, eu achei bem interessante esses 3 termos que você trouxe, né? Técnica, adaptação e uma nova abordagem. E aí, pensando sobre isso, eu percebi que técnica, quando a gente fala de psicologia e de Libras, a gente já está falando de técnica, né? São 2 coisas que exigem bastante técnica. Nova abordagem, eu não sei se encaixaria tão bem, porque eu trabalho com a abordagem da Gestalt terapia, né? A minha linha da psicologia, a minha vertente teórica na psicologia. Então, eu não preciso deixar a Gestalt para atender um sujeito surdo. Então, eu colocaria no termo de adaptação, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa, realmente adaptações, inclusão, né? Que é, pelo que eu percebi, vocês falam bastante aqui na rádio sobre isso e tudo mais, e é uma coisa muito importante, né? A gente incluir esse sujeito surdo que muitas vezes é deixado de lado, infelizmente. Nós vamos falar muito sobre inclusão. Aliás, já estamos falando sobre inclusão, a gente fala muito, a gente debate muito, principalmente na parte da educação, mas a inclusão social, e eu estava conversando com um pai de um filho com TEA, e a gente debatendo, né, discutindo qual é a melhor, por exemplo, reação nossa quando a gente encontra uma criança com TEA nível máximo, lá o nível mais elevado, e ela tem uma crise, eu acho que eu posso chamar assim, num local público, num shopping, por exemplo. A nossa reação como pai, né, é tentar querer ajudar. Mas eu conversava com esse pai e falava, a melhor ajuda que uma pessoa pode dar num caso como esse é passar direto, é não parar para olhar, é não querer ajudar. Quem sabe lidar com aquela situação, beleza, vai lá, até, não, eu também tenho. Porque você falou um negócio muito interessante, que a gente está acostumado muito a entender mais das nossas batalhas, né? Foi isso? E assim, a gente aqui no rádio tem que estudar. Seu Aloysio, que é nosso eterno Aloysio Cardoso Barbosa, pai do Aloysio Abreu Barbosa, do Cristiano, fundador do jornal Folha da Manhã, do Grupo Folha, ele falava que jornalista tem um oceano de conhecimento, um palmo de profundidade. Mas é interessante, muito bom isso, né? Mas é assim,
porque de vários assuntos, a nossa batalha aqui é com, acho que meio, a gente compartilha a batalha de muita gente, que a gente não tem aquele problema. Às vezes você passa mal de uma doença aí, tem um problema no coração. Você quase que vira um cardiologista, de tanto que você lê, que você conversa com os médicos. Isso é muito comum. Mas essa outra batalha, ou essas outras batalhas, né, que não estão no dia a dia da gente, às vezes a pessoa não para entender esse processo e que precisa da gente também se incluir nelas. Eu acredito muito nisso. A gente cobra muito isso, essa inclusão verdadeira dessas pessoas. E aí traz hoje essa pauta, a gente vai chegar lá no autismo, nos outros temas também, para a gente poder entender essa inclusão lá na frente, né, daqui a pouco com essas técnicas todas que você traz. Mas eu acho interessante que essa questão da pessoa surda, você precisa trazer, porque assim, incluir, como você falou, muita gente não discute, não debate. Hoje esses transtornos viraram, assim, né, pauta diária de muita gente. Legal, beleza. Que bom por isso. Mas a surdez também é uma delas. Tem que estar nesse processo de inclusão. Por que não pode ter, por exemplo, uma criança numa sala de aula? E aí vem, qual é o efeito que esse tipo de problema causa sobre a pessoa? Que exemplo você traz de pacientes que você já atendeu? Qual é o impacto? Que a criança vai crescendo, vai convivendo com aquilo, se acostuma. Mas quando chega no mundo lá fora, como é que é a receptividade do mundo, que enquanto ela está sob o comando dos pais, sob o acolhimento da família, parece que é mais fácil. Mas e aí, quando vai para o mundo, como é que é esse impacto e o que isso causa de impacto, tanto na pessoa quanto na família? Poxa, Cláudia, essa é uma pergunta que mexe bastante comigo, porque eu trabalho com surdos há mais tempo do que eu trabalho com psicologia. Né, o meu trabalho começou com Libras e não com psicologia. Né? Eu já estava atuando como intérprete quando ainda estava na faculdade de psicologia. E eu conheci vários surdos ao longo da vida, algumas histórias muito bonitas. Né? Teve um caso de um surdo que eu conheci, que ele estava no ensino médio e não conseguia fazer uma conta de soma, entendeu? E isso não é uma defasagem cognitiva, né? Porque muita gente tem aquilo de, fulano é surdo, é meio burrinho, é o mudinho. Colocam apelidos, sabe? Tem uma visão muito estereotipada do sujeito surdo, quando na verdade é muitas vezes uma criança que foi negligenciada desde o ensino fundamental. Né? Não teve, desde lá de trás, não teve uma escola capacitada para atender aquele aluno. Como é que o aluno que é surdo vai aprender do mesmo jeito que um ouvinte em sala de aula? A professora está lá falando, explicando a matéria em português, né, de forma oral, e o aluno surdo muitas vezes está só olhando, copiando o quadro, mas não entende o que está sendo dito, porque está sendo dito em uma língua que ele não é capaz de compreender. Né? Não tem um intérprete em sala de aula para interpretar para ele. Né? E isso é uma coisa que causa muitos problemas, né? Tô cansado de ver pessoas achando que só porque a pessoa é surda ela tem uma defasagem cognitiva. Muitas vezes não. Existem casos, é claro, como existem diversos casos de pessoas que têm mais de um tipo de fatores, né, que influenciam na cognição, mas a surdez em si ela não influencia na cognição, né? Ela influencia na comunicação. A comunicação sim influencia no cotidiano, na forma como a pessoa vai aprender a vida e tudo mais. Né? E eu teve um caso de uma surda que eu conheci, né? Que nessa época eu já era intérprete, trabalhei numa escola que essa surda ela chegou no ensino médio, mas ela não tinha a estrutura que se espera de um aluno do ensino médio. Né? Então acabou que a gente fez um estudo com ela, a gente começou a aprofundar nas matérias que ela tinha dificuldade, e isso de forma voluntária, né? Na época, não estava na nossa competência técnica enquanto intérpretes, né? Mas por fora, não na sala de aula, né? Claro, mas nos tempos livres ela chegava pra gente, perguntava essa matéria aqui, a gente ajudava ela a estudar de forma empática mesmo, não pelo trabalho, mas por perceber que era um ser humano que estava com uma dúvida e a gente tirava. E aos poucos ela foi
foi aprendendo mais sobre Libras, se comunicando mais, a gente interpretando as aulas, ela começou a entender um pouco melhor. E eu percebi que no final da formação dela, ela já estava muito mais bem estruturada. E ver esse crescimento de um sujeito é uma coisa muito gratificante, né? Eu conheci surdos que, assim, não tinham pretensão de vida, não tinham... você perguntava, o que você quer ser lá na frente? O que você quer... quando você terminar aqui, o que você quer estudar? No que você quer se especializar? E eles não sabiam o que dizer. Não, vou ficar em casa, vou sei lá, fazer um bico aqui, um bico ali, não sei o que eu quero da vida, do futuro, né? E isso vai muito de não ter um referencial de surdos que tiveram especializações em tal ou tal área, né? É muito difícil eles terem acesso a informação de que, poxa, um surdo pode sim ser especialista nisso, naquilo. Nada impede, né? Então, assim, falta muito desse referencial, falta muito dessa comunicação para o sujeito surdo. Eu sinto que a nossa sociedade falha muito nesse sentido. Eu não sei, deixa eu emitir minha opinião, e aí você, mais que a gente debate do que pergunta, eu não gosto muito de dar opinião quando a gente está entrevistando, porque o que vale aqui é você. Mas, assim, é uma visão que a gente pode trazer para debater, para conversar. Eu acho que o Brasil hoje tem uma lei até interessante sobre inclusão, mas precisa melhorar. Tem avanços, né, sendo pesquisados sobre isso. Mas, assim, na minha opinião, a gente está muito longe de ter inclusão no país. Mas muito. E assim, é legal falar sobre isso, porque a gente vê no dia a dia, mas mais do que isso a gente sente, porque minha esposa, por exemplo, é professora, e isso dá uma condição de base para a gente falar muito interessante. Porque a inclusão, ela não passa só pelos profissionais, por exemplo, de uma rede de educação pública ou privada. Ela tem que passar também por toda a comunidade escolar, tanto as crianças, coleguinhas, quanto os familiares dos coleguinhas. Porque senão a gente vai ficar, e aí é o que eu entendo que é hoje, não há inclusão, há uma tolerância. Tipo assim, não, bota mais lei, tem que cumprir a lei, vamos aceitar, tá aqui. Não há uma inclusão de verdade. E se você fizer uma pesquisa, talvez nem encontre alguns dados, mas não consiga encontrar dados satisfatórios de avanço, né, evolutivo daquele ser humano. E eu penso assim, é mais tolerância do que inclusão. Olha, Cláudio, isso infelizmente eu também concordo com você, porque o que eu vejo muito é quando uma escola tem um sujeito surdo, eles pegam aquele aluno, colocam na sala de aula e no máximo colocam um intérprete ali, mas não tem uma real inclusão, né? Uma inserção. Pega o aluno, coloca na sala de aula para dizer que está incluindo, mas aquilo não é uma inclusão de fato. A aula não é adaptada, o conteúdo não é adaptado, né? Eu já trabalhei em algumas escolas, né? Algumas, inclusive, aqui de Campos. Na verdade, a maior parte foi aqui de Campos, né? E em uma delas, passei por uma situação em que um professor chegou a fazer um comentário que o aluno é surdo, dou nota 7 para passar. Então, assim... Pois é, não tinha esforço, não tinha interesse em ajudar aquele aluno, em ensinar aquele aluno, em fazer aquele aluno realmente aprender, né? Era mais interesse em não ter a dor de cabeça que ele teria em se esforçar, em pesquisar conteúdo, em adaptar o material, em ver se aquele aluno realmente está compreendendo e tudo mais. Então, assim, são situações em que um aluno é colocado em sala de aula, mas ele não é realmente visto. Né, infelizmente, ele é ignorado muitas vezes, né? Inclusive, o ideal não é nem ter apenas um intérprete, né? Porque, segundo a legislação, a gente tem que trocar, os intérpretes têm que fazer uma troca de 20 em 20 minutos, né? Porque depois de um tempo de tradução, sua mente fica cansada, né? Você não consegue mais sinalizar da mesma maneira, seu corpo cansa, sua mente cansa, então existe uma defasagem do conteúdo depois de certo tempo, né? Cansaço físico do corpo mesmo. Então, como é que você pega um intérprete para trabalhar 8 horas seguidas de aula, 6 horas seguidas de aula, entendeu? Eram situações assim insalubres, inclusive para os intérpretes. Quanto mais para o aluno que estava ali, não tinha uma equipe
apropriada para atendê-lo, né? Não tinha uma equipe digna para atender aquele aluno e as necessidades que aquele aluno tem. Então, assim, infelizmente, no contexto em que a gente vive dessa sociedade brasileira, a gente preza muito pelos resultados e não pelos processos, né? Mais importante é ver aquela nota azul do aluno do que saber se ele realmente aprendeu, né? Isso é um problema estrutural da nossa sociedade. A nossa sociedade preza muito por resultado, por velocidade das coisas, dos processos e tudo mais, né? E eu já passei por experiências bem complicadas nesse sentido, mas acho que de uns anos para cá a gente tem falado bastante sobre surdez, sobre a importância de acolher esse sujeito surdo, e eu espero que com essas discussões, como você falou, né, hoje em dia a gente fala bastante sobre esses transtornos, TEA, TOD, TDAH, né, e acho que falando mais sobre esse assunto a gente conscientiza mais a população sobre a importância de falar sobre esses assuntos, né? Não, você vai ter aí, naturalmente, pessoas, famílias, pessoas, amigos, que vão ouvir ou que vão saber de você hoje e pode comentar com com aquela pessoa surda. Tem um atendimento psicológico, tem uma terapia para você. Porque assim, cara, o mundo, rapaz, tá muito doido esse mundo, né? Tá muito legal essa mudança toda que a gente tá passando. Ela vem, claro, ao longo desses anos. O ser humano vive de mudança. Essa ansiedade faz a gente buscar mudança. E que bom por isso, né? Se não for, tem um amigo meu que fala que se não fosse ansiedade a gente já tinha morrido. O cidadão que não tem a ansiedade já morreu. Dr. Leonardo fala isso. Ele é psicanalista. Cara, eu falei, doutor, tudo bem, mas o meu nível é hard, meu nível de ansiedade é máximo, ultra, mega, blaster, é muito. Ele falou, aí você precisa se cuidar, né? Mas a ansiedade faz a gente acordar, vir trabalhar, enfim. Agora, mais do que ansiedade, o mundo está muito complicado e a gente tem hoje uma busca por resultado, me parece que maior ainda, em várias outras áreas que não se tinha um tempo atrás, como é, por exemplo, em rede social. Você tem uma busca ali por like, por seguidor. Existe uma depressão muito grande, né? Hoje você tem depressão que precisa ser tratada como doença e que psicólogo não é médico para maluco. Toda vez que a gente faz entrevista com um psicólogo, eu aproveito para falar isso. É interessante, se você falar com uma pessoa mais idosa, aí é bem comum de você ouvir fulano, faz uma terapia, você precisa de um psicólogo. E eu tô maluca? Principalmente as pessoas mais idosas. E aí vem toda aquela coisa de criação, costumes e tal. Mas o que eu quero saber, assim, para a pessoa surda, existe uma depressão diferente, mais profunda, por ter menos esperança de encontrar acolhimento nas outras? Porque assim, se a gente tem problema, né? Todo mundo tem. Mas a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo até conhecer o problema dos outros. Aí você vai ver que às vezes o seu não é nem problema, é coisa da sua cabeça. Existe uma depressão diferente para essas pessoas surdas? Olha, Cláudio, é uma pergunta muito boa. E aí eu acho interessante, né, uma coisa que uma amiga minha, intérprete, fala bastante é que a surdez não é doença, é uma característica do sujeito, é algo que faz parte da identidade do sujeito, né? E esse ponto que você trouxe me lembrou que tem um surdo que eu conheci, que ele desde pequeno ele era sempre chamado de mudinho. O mudinho isso, mudinho aquilo outro e tudo mais. Aqui em Campos tinha um, desculpa te interromper, perdão. Fica à vontade. Não, perdão. Aqui em Campos tinha um famosíssimo, Mudim. Mudim, ele acabou colocando o apelido dele de Mudim e não o classificando como Mudim. Já virou um apelido diferente. Sim. Acaba virando algo como uma sociedade, né? Normalizando aquilo. Isso. Né? Mas na escola ele era chamado de mudinho de forma pejorativa, né? Como forma de caçoarem dele. E aí o que acontecia?
nem mudo ele era, né? Porque nem todo surdo é mudo, né? Na verdade, ser surdo e ser mudo são coisas diferentes, né? Os surdos não falam porque eles não sabem como falar, como reproduzir os sons que formam as palavras, mas não são mudos, né? Eles são capazes de falar, só não sabem como produzir o som da maneira que seja compreensível para outra pessoa. E o que acontece? Imagina como é que é para uma criança surda crescer num ambiente onde ninguém sabe se comunicar com ele, onde ninguém na escola sabe incluí-lo, ninguém na escola sabe como conversar, como perguntar, e aí, como você tá, como é que foi seu dia, né? Poucos alunos se interessam, poxa, ele é surdo, vou tentar aprender um sinal ou outro para conversar. Dá para contar nos dedos de uma mão quantos alunos numa escola gigantesca se interessariam em aprender Libras para incluir um aluno surdo, né? Então, crescer num ambiente onde ninguém tem facilidade de se comunicar com você e, principalmente, infelizmente, ninguém tem interesse, né? E, além disso, ainda por cima, os que interagem são para zombar, para caçoar, né? É um ambiente bem hostil para uma criança que cresce, uma criança que nasce surda, que cresce nesse ambiente, né? Familiares muitas vezes também não se interessam, infelizmente. Os pais muitas vezes têm um comportamento de superproteção, né? Até porque acabam enxergando o filho como algo frágil. Todo pai enxerga o filho como algo frágil, mas quando o filho tem alguma necessidade específica, geralmente isso é um pouco mais acentuado, né? Esse cuidado dos pais. Então acaba que muitos pais têm aquela superproteção, né? De não deixar o filho sair sozinho. Só que são coisas que às vezes são necessárias para a criança se desenvolver, né? Não dadas as devidas proporções, é claro, mas são coisas necessárias para o ser humano criar essa independência, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta sobre a depressão ser mais profunda ou diferente, eu diria que diferente sim, não mais profundo, porque a depressão tem seus níveis, tem suas características, né? Mas dadas as características, eu acho que são questões diferentes, né? São dificuldades diferentes. Todo ser humano tem as suas próprias dificuldades, mas eu diria que a do sujeito surdo tem um viés diferente, né? A surdez é parte da cultura da comunidade surda. É um fator muito importante. E aí, falando sobre essa situação desse rapaz que eu acompanhei, ele sofria muito bullying na escola, ele não gostava muito de interagir com alguns dos alunos, porque sabia que iam zoar, brincar com ele, fazer brincadeiras, ele ia acabar passando por momentos de constrangimento. A direção repreendia, mas acabava que não tinha uma fiscalização muito... até por dificuldades logísticas da escola. Não tem como você fiscalizar sala por sala o tempo todo e tudo mais. O professor, às vezes, não consegue perceber a sala de aula como um todo. Então, assim, acabava que ele ficava escanteado, os professores deixavam ele de lado também, não tinham interesse em ajudar. E aí é difícil até para o intérprete sozinho fazer alguma coisa, né? Porque ele está ali para interpretar, né? Então, assim, acabava que ficava uma situação que uma soma de fatores que influenciava para aquele aluno acabar tendo sua vida escolar negligenciada, né? E aí, claro, evidentemente que, como a gente falou, entra esse processo de depressão, de ansiedade, de tristeza, de mágoa, né? Enfim, não só para a pessoa surda, mas também para toda a família. Não é fácil. Cara, eu vou pedir seu depois endereço, seu local de atendimento para você falar para a gente, para a gente fechar esse bloco só e a gente voltar para a gente entrar um pouco mais nessa seara aí de todos esses transtornos que é muito comum você ouvir. Antigamente não tinha isso. Não, sempre teve. A gente é que nunca cuidou. A ciência avançou, melhorou, detecta hoje problemas que, cara, assim, na boa, eu estava lendo esse final de semana sobre uma pesquisa que já está para ser colocada em prática, o resultado dela, que é o avanço do exame de colonoscopia. Eu não sei você se já fez, alguém aqui já fez. Você que está ouvindo sabe o transtorno que é, a dificuldade que é o preparo, principalmente o
aquele ali sofre antes, durante e depois, não tem esse negócio? Então você tem uma dificuldade de preparo, tem uma dificuldade na realização do exame e ainda tem também depois na recuperação, tem todo um processo. Mas já existe agora a conclusão de um estudo que detecta, né, pelo sangue os valores devidos para quem tem algum problema, algum tumor no intestino. Então, assim, você imagina, se nessa área consegue ter avanço, o ser humano foi agora no lado escuro da Lua, ou seja, foi do outro lado da Lua. Então, estamos evoluindo, só não vê quem não quer. Também como tem evolução no caso da detecção, né, de outras patologias que são esses transtornos que a gente tanto fala hoje e que, graças a Deus, existem aí cuidados e, né, soluções, ou pelo menos, por enquanto, paliativos, mas que no futuro a gente vai ter seguramente aí muito mais avanço também para, se não regredir, pelo menos, né, aliviar um pouco, porque também é outra situação muito complicada para toda a família, e nós vamos falar sobre isso. Qual o papel da terapia para as pessoas com esses transtornos e também para os cuidadores dessas pessoas? Porque não é brincadeira. Dá carinho demais? Dá proteção demais? É a tendência de todos os pais, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Próximo bloco, então. Onde é que você atende? Onde é que é o seu consultório? Onde é que eu consigo marcar com você, por exemplo, um atendimento? Então, para quem quiser o meu telefone de contato, pode passar aqui? Por favor. Deve? 22 998 00 2867. Pode me chamar pelo WhatsApp. E também tem o meu Instagram, @Thales Psicólogo. Ou é psicólogo Thales? Eu sempre confundo. Psicólogo.Thales Machado. Eu sempre confundo. Thales, THALES. Pode me chamar por lá também, se preferir. Eu atendo ali na clínica Efatá. Fica ali na Pilinca. E quem tiver interesse, vier aqui pela rádio, só avisar que veio pela rádio, que eu dou isenção na primeira sessão. Olha aí que maravilha. Bota lá, Beto. Nós então lá que nós estamos precisando. Aí, ó. Psicólogo.Thales Machado, tá? Esse aí mesmo. É esse aqui, ó. Já vou copiar aqui o seu @ Não tem segredo, é só colocar aí, psicólogo.Thales com TH Machado, tudo junto, sem mais sinalização nenhuma, né? E aí vem, né, toda a sua expertise aqui. Aqui, vamos lá, rapidamente então, o Thales, fazer uma pausa aqui no Folha no Ar. Colar lá no Face, o pessoal que está aqui, que segue a gente, mais tarde acompanha também, tem muita visualização ao longo do dia, final do dia, uma maravilha. E aí, pode acessar lá também aí o seu @ direto pelo Face nosso aqui. São 7h56, conversando hoje com o psicólogo Thales Machado, com especialização em atendimento à pessoa surda. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. A seguir, a gente volta ainda para continuar essa conversa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo.